terem confiado na missão de transmitir a palavra de Deus. E à meia-noite ouviu-se um clamor: o noivo está chegando, venham ao seu encontro. Senhor Jesus, soberano e eterno Deus, nós te pedimos e suplicamos pela sua presença. Eu te peço, Pai, derrama sua graça sobre esse ambiente, e onde estiver um crente com um coração disposto a receber a sua mensagem, que seu Espírito Santo possa consolar e ministrar ao coração dessa pessoa. Eu te peço, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Essa parábola é uma das parábolas mais conhecidas de todas, uma das parábolas mais conhecidas por nós. Já ouvimos essas pregações sobre esse texto, acho que diversas vezes. Ouvimos sobre a separação das virgens loucas e das virgens prudentes. Ouvimos falar que Jesus está voltando. Então nós sempre aprendemos que existe essa divisão dentro da igreja, de 5 virgens loucas e 5 prudentes. Só que o Espírito Santo ministrou ao meu coração e me fez uma pergunta: o que é ser prudente? Porque nós sabemos que temos que ser prudentes. Mas eu faço uma pergunta: o que significa ser prudente? Como nós somos prudentes? Para que a gente possa entender isso, a gente vai ter que ir para o texto, porque o texto vai explicar. E Jesus disse, a minha tradução é um pouco diferente: naquele dia, o reino dos céus será como as moças que pegaram suas lamparinas, 10 virgens, para se encontrar com um esposo. 5 eram loucas e 5 prudentes. As loucas pegaram as suas lamparinas, mas não levaram azeite em reserva. Já as prudentes levaram. Todos nós sabemos que o azeite na Bíblia, toda vez que ele é mencionado, ele fala sobre o Espírito Santo de Deus. O azeite simboliza o Espírito Santo. A principal diferença das virgens loucas para as prudentes é que as prudentes, elas tinham reserva. Só que aí eu te pergunto, como que você reserva o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é uma pessoa. Ele não é uma coisa, ele não é um sentimento, ele é uma pessoa, dotado de personalidade, dotado de sentimento. Como que você reserva o Espírito Santo? Será que você deixa um pouquinho de língua estranha para falar amanhã? Será que você não é usado totalmente hoje? Como que você reserva? Para entendermos isso, a gente vai precisar ir para o livro de Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque é o livro das ações do Espírito Santo. E já que a gente precisa entender sobre o Espírito Santo, vamos conhecer quem é esse Consolador amado. Como que a gente reserva o Espírito Santo? Atos capítulo de número 1, Jesus vai ser assunto aos céus. E ele diz, eu vos enviarei o Consolador. Jesus está pregando. Atos capítulo de número 2 vai dizer que estavam todos reunidos no mesmo lugar, orando, quando de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa onde estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais o Espírito lhes concedia que falassem. Atos capítulo de número 3, Pedro e João estão indo ao cenáculo na hora da oração. Quando eles estão caminhando perante a hora da oração, eles encontram um paralítico. E Pedro diz, prega para ele falando, prata e ouro eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Isso é o que? Dom de cura, dom do Espírito Santo. Atos de número, capítulo 4, Pedro e João são presos por pregar o Evangelho. Eles são chicoteados e eles correm, depois de serem soltos, e vão para a igreja. E aí o que a gente pensa? A igreja ficou abalada, porque os apóstolos foram perseguidos, presos. Então a igreja se reúne para fazer uma oração. Sabe qual que é a oração de Atos capítulo 4? Eles não oram dizendo, Senhor, nos afasta dos nossos inimigos. Não. Senhor, por favor, pare com as perseguições. Não. Senhor, nós pregamos o seu evangelho e por isso fomos presos. Então por isso nós vamos parar de pregar. Não. Eles disseram, Senhor, nos dá ousadia para cada vez mais pregar o seu evangelho. E depois que eles estavam orando, Atos 4:31 vai dizer que todos foram cheios do Espírito Santo. Atos capítulo de número 5, Ananias e Safira fazem uma promessa ao Senhor de dar determinada parte do seu dinheiro. Entretanto, eles voltam atrás e mentem
para o apóstolo Pedro. Sabe qual que é o detalhe? A Deus ninguém engana. E o Espírito Santo revela ao apóstolo Pedro e eles caem mortos. Atos capítulo de número 6 é vista uma necessidade dentro da igreja de serem levantados homens para servir as viúvas. Sabe qual que eram as qualidades desses homens? Cheios do Espírito Santo, Aleluia. cheios de conhecimento e homens de caráter irrepreensível. Aleluia. Você viu as 3 qualidades? Sabe para que eram essas 3 qualidades? Para pregar no púlpito? Não. Para pastorear uma igreja? Não. Para servir de garçom para as viúvas. Cheios do Espírito Santo, cheios de conhecimento e de caráter irrepreensível. Só que nos dias de hoje o padrão foi baixado e nós temos subindo no púlpito pessoas que não se preparam mais buscando conhecimento, pessoas que não têm mais caráter irrepreensível e pessoas que não buscam mais o Espírito Santo. Verdade, Jesus. O padrão de Deus nunca baixou. O que baixou foram as pessoas que pararam de se responsabilizar com a presença de Deus. Aleluia. Temos pessoas que não cumprem mais a palavra. Meu Deus. Atos capítulo de número 7. É escolhido um destes homens. E ele era Estevão. Um homem cheio de conhecimento, cheio do Espírito Santo e de caráter irrepreensível e cheio de fé. Estevão, irmão, começa a pregar, só que ele começa a irritar as pessoas. E aí decidem matar Estevão, apedrejado. Enquanto ele está sendo apedrejado, ele olha aos céus, vê Jesus. E sabe o que ele faz? Uma oração. Que oração que é a que ele faz? Ele repete as palavras de Jesus na cruz. Ele diz: Pai, perdoa-os. Aleluia. Porque o que é isso, irmão? É fruto do Espírito Santo. Perdão é um dos frutos. Mansidão, benignidade, frutos do Espírito Santo. Aleluia. São sinais que o Espírito habita em você. Hoje vivemos em uma geração de pessoas que querem se vingar uns dos outros. A nossa luta não é contra o nosso irmão, é contra as hostes infernais da maldade. Nós não podemos Aleluia. esconder entre os irmãos, nós somos um corpo, unidos. Estevão, em meio aos seus perseguidores, sendo apedrejado, morto, ele conseguiu orar e dizer: Pai, perdoa. Aleluia. Então o homem vê isso e se indigna de raiva. Em Atos capítulo de número 8 e capítulo 9, esse homem começa a perseguir os cristãos e a escrever cartas para matar os cristãos. Quem era esse homem? Saulo. Saulo vai a Damasco para matar cristãos e no meio do caminho alguém aparece para ele. Quem era esse alguém? Jesus. E ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então Saulo vai fazer o quê? Uma oração. Ele vai dizer o quê? Quem é o Senhor? Porque orar é conversar com Deus. Depois desse encontro, Paulo fica cego por causa do brilho dos seus olhos. E ele é escondido na casa de um irmão. Deus envia um de seus profetas para encontrar com Saulo. E quando ele está chegando, Saulo já estava 3 dias de oração, jejum. E ele disse: pode entrar, porque o Espírito Santo já me revelou que você viria. Aleluia. Irmão, por que o irmão está falando tanto do livro de Atos? Porque toda vez que o Espírito Santo se manifesta em Atos, ele vem depois de algo. Depois do quê? Depois de uma oração. Aleluia, Atos 2, Jesus. estavam todos reunidos orando. Atos 3, eles estavam indo ao cenáculo orar. Atos 4, a igreja se reúne para orar. Atos 5, Aleluia, Ananias e Jesus. Safira decidiram orar. Atos 6, a igreja tem que orar para escolher um. Atos 7, Estevão ora. Atos Aleluia. 8, 9, Saulo se converte e ora. O que é isso, irmão? Realmente não tem como nós reservarmos o Espírito Santo. Só que Apocalipse vai nos dizer, Apocalipse 1 e 8, Apocalipse 5 e 8 vai dizer que as orações dos santos ficam guardadas em taças. O que é isso? A reserva
de azeite são as nossas orações. Aleluia. Qual que vai ser a maior diferença no dia em que Jesus voltar? É que dentro da igreja existem pessoas que ainda têm comunhão com o Pai. Aleluia, Qual que é o Jesus. problema? Qual que é a maior estratégia de Satanás para afastar as pessoas de Deus? Quebrar a comunhão, fazer com que elas parem de orar. Por que Eva, lá no jardim, se afastou de Deus? Porque ela não deu ouvidos a Deus, deu ouvidos à serpente. Decidiu conversar com a serpente. Então eu te pergunto agora, a quem você tem dado os seus ouvidos? Com quem você tem conversado? Será que você tem emprestado os seus ouvidos a Satanás? Porque vivemos em uma geração que não mantém mais o contato. Jovens que não suportam ficar 20 minutos de joelhos dobrados. Pergunte aos maiores cristãos de oração. A primeira meia hora serve só para matar a carne. Ah, Jesus. Depois da primeira meia hora de oração que você começa a sentir o Espírito Santo. Aleluia. Perdemos a comunhão. O primeiro símbolo, a primeira coisa, o primeiro pilar que estrutura, que diz que alguém é prudente, é a oração. Só que todas as vezes em que o Espírito Santo descia em Atos, vinha suscetível de outra coisa. O que, irmão? Uma pregação. Jesus prega em Atos 1, Pedro prega em Atos 2, Pedro prega em Atos 3. Por que, irmão? Porque não existe avivamento sem palavra. Hoje vemos nas igrejas profecias que revelam chave de carro, que revelam CPF, que revelam número, placa de carro. Isso não é evangelho. Evangelho sem Bíblia, sem palavra, não é evangelho. Porque é a palavra que libera labaredas de fogo. Glória a Deus. Glória a Deus. É a palavra. Amós 8:11 vai dizer: e eis, diz o Senhor, que enviarei dias sobre a terra de fome e sede, mas não será fome de comida, não será sede de bebida, será fome de ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Vivemos uma geração que despreza a Bíblia, que despreza as palavras do Senhor. Olhem para a história do filho pródigo. O filho pródigo se afasta do pai e ele está com tanta fome que ele olha para a lavagem dos porcos e acha que aquilo é bom. Ô irmão, o que isso significa? Vivemos em uma geração que está com tanta fome de Deus que olha para os manjares de Satanás, tão nojentos e desprezíveis, e acha bom. Uma geração de jovens que não sabe se divertir sem ficar alcoolizado ao extremo. Uma geração de homens que não conseguem controlar o próprio corpo e vivem no adultério. Uma geração de moças que se entregam a qualquer um. Uma geração de homens que acha bonito ficar com várias. O que é isso? É fome de Deus. Meu Deus. É fome. Eles estão tentando suprir a fome, mas não tem como. Nossa geração está morrendo por falta de conhecimento. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. O povo padece por falta de conhecimento, falta de escrituras. Josué 1:8, essa é a palavra da tua lei, medita nela dia e noite. A sua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar. É a palavra que liberta, é a palavra que cura. Aleluia. Não existe avivamento, não existe vida sem Bíblia. É o nosso alimento. Vemos cristãos hoje que estão morrendo de fome, porque não se alimentam. Não sabem se alimentar. Triste é a geração que vive sem Deus. Triste é a nação que o seu Senhor não é o Deus de Israel. Do que você está se alimentando para matar a sua fome? Estamos aceitando tudo que Satanás nos oferece. Estamos perdendo a comunhão. Certa vez perguntaram ao homem de Deus qual era mais importante, a leitura bíblica ou a oração? A graça ou o conhecimento? E ele respondeu com uma pergunta bem simples: qual é mais importante para um pássaro? A sua asa direita ou a sua asa esquerda? Ambas.
porque sem uma delas ele não voa. Qual é mais importante para um cristão? Ambas. Precisamos da graça para conhecer Jesus. Conhecendo Jesus, encontramos a graça, graça e conhecimento. Aleluia. Geração que despreza a palavra, no dia do juízo, a mesma palavra que eles desprezam hoje, os julgará amanhã. Aleluia. Jesus disse aos seus discípulos: quando vocês entrarem numa cidade para pregar o evangelho, quem desprezar vocês, batam os pés, porque eu terei mais dó de Sodoma e Gomorra dos que desprezam a minha palavra. Aleluia, Jesus. Desprezam a palavra de Deus. Como queremos ter comunhão com Deus nos céus, se não mantemos a comunhão aqui na terra? Quais são os frutos, irmão? O que diferencia as prudentes das loucas? Cheias do Espírito Santo, azeite, tem vida de oração, tem conhecimento na palavra. Isso é ser prudente. Viver em oração, orar sem cessar. Isso é ser prudente. Só que qual é o detalhe, irmão? Eram 5 loucas e 5 prudentes, mas o texto vai dizer que todas dormiram. Por mais que houvesse uma divisão, por mais que umas estivessem preparadas, todas dormiram. O que é dormir, irmão? Certa vez Jesus chega para curar uma menina. Entretanto, todos falam que ela estava morta. Mas Jesus diz: fiquem tranquilos, ela está apenas dormindo. Porque dormir simboliza a morte espiritual. O que o irmão está dizendo? Haverão dias em que nossos cultos serão mortos. Porque todos estarão dormindo. Geração que não zela mais pela presença de Deus. Geração que não zela mais pela palavra. Geração que está dormindo para as coisas de Deus. Todas dormiram. Entretanto, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Todas as vezes em que Deus vai falar com o seu povo Israel, ele diz: ouve, Israel, abra os seus ouvidos. Irmão, ouvir e escutar significa perceber um som. Por exemplo, você percebeu que eu estralei os dedos. Só que ouvir também significa aceitar, seguir esse som. Quer um exemplo? Quando você está num restaurante cheio de pessoas, com a sua família, você vê que tem várias pessoas ao seu redor conversando, correto? Mas você consegue ouvir e entender claramente quem está na sua frente. Porque o nosso cérebro sabe diferenciar e discernir, distanciar as vozes. Ele sabe calar a voz das outras pessoas e escutar só a voz que está na sua frente. Sabe qual é o problema? As pessoas hoje estão calando a voz de Deus. Estão ouvindo os pregadores nos púlpitos, mas não estão ouvindo. Não estão aceitando a mensagem. O seu coração está endurecido. Eles estão mortos. É verdade, Jesus. Mortos. Eles até ouvem, eles percebem que estão falando, mas não aceitam a mensagem. Não vivem mais de acordo com a mensagem. Não fazem mais questão de serem diferentes do mundo. Ouviu-se um clamor. Sabe qual que é o mais lindo nesse texto? Estavam todas dormindo. Só que quando o clamor vem, venham ao encontro, elas despertam. Aleluia. E quando elas despertam, olha que lindo, elas reacendem a lamparina. As que tinham reserva reacendem a chama. Aleluia. O que é isso, irmão? Antes do Senhor voltar, haverá um último avivamento. Está escrito em Atos 2: e derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os anciãos sonharão sonhos, os jovens terão visões. Derramarei do meu espírito sobre todos os meus servos, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Eis que ocorrerá um derramar do Espírito Santo nesta terra, ao qual jamais foi visto. Billy Graham, um dos
dos homens mais usados por Deus, em um dos seus documentários, orando pelas bandeiras de todo mundo. Ele começou a orar pelas bandeiras. Só que quando chega na bandeira do Brasil, ele para. Ele olha para a bandeira do Brasil e ele diz: eis que será nesta nação que virá o avivamento, que se espalhará por todo o mundo. Ei, filho, nós podemos até viver numa geração que está dormindo, mas tem uma promessa de um avivamento que arderá em nossos corações. Aleluia! Eu ainda quero ver, e eu ainda vou ver nossos jovens, glória a Deus, aleluia, sendo cheias do Espírito Santo, a igreja ardendo em chamas. Aleluia! Eis que está em tempo de reacender as lamparinas. Aleluia! Acende a chama que há dentro de você. Reconecta a comunhão com o Pai. Volta a orar como você orava. Volta a buscar. Aleluia! Desperta a igreja, porque o noivo está voltando. Glória a Deus. Só que Aleluia. nós ouvimos as palavras e nos calamos. Muitos hoje desistiram de pregar o Evangelho. Sabe por que é tão importante você pregar o Evangelho? Certa vez uma família estava numa casa e ocorre um incêndio. Um pai, uma mãe e 2 filhos. E esse incêndio começa a tomar conta do lar. E as crianças começam a gritar. Todos ficam desesperados dentro daquela casa. E sabe, eles morrem. Sabe qual que era o mais interessante? Tinha um bombeiro do lado de fora. E o caminhão de bombeiro estava lá parado. Levaram esse bombeiro ao tribunal e disseram: por que você ficou parado? Sendo que tinham pessoas morrendo queimadas, crianças gritando. Ele disse: é que eu tinha que enviar um Reels para o meu chefe no Instagram. E aí eu não podia perder isso. O que é isso, irmão? Nós estamos vendo esse mundo pegar fogo e ser condenado ao inferno, mas nós não estamos fazendo nada. Quando nós nos tocamos que aquele bombeiro não salvou a família, nós percebemos que nós não estamos salvando esse mundo. É verdade, Jesus. Esse mundo está destinado ao inferno e depende de nós para pregar para eles, para apresentar Jesus para eles, para dizer: ei, existe salvação. Mas, irmão, esse mundo está perdido. Um dia nós estávamos perdidos. É verdade, Jesus. Não desista das almas que Jesus te deu. Uma dos maiores sinais do avivamento em Atos é que eles pregavam o Evangelho. Depois daquela oração de Atos 4, todos começaram a se levantar e pregar com ousadia. No início de Atos 3 eram só Pedro e João. No final era uma nação inteira, uma igreja inteira. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nós nos confundimos muitas vezes. Deixamos de pregar e pensamos: não, quem tem que ganhar almas é o pastor. Pastor pastoria. Nós que trazemos as ovelhas. Aleluia. Nós temos que trazer nossos irmãos. Pregue no serviço, diga que Jesus está voltando. Porque coitado será desse mundo, irmão. Você sabe o que será o inferno? Ai, irmão, você vai falar de inferno? Jesus foi um dos homens que mais falou sobre o inferno. Um lugar onde só tem ranger de dentes. Irmão, sabe como é que a gente consegue viver os dias hoje? Porque a graça de Deus está aqui. Porque ainda a presença de Deus está aqui. Só que dentro de cada um de nós, creio que os irmãos já sentiram, às vezes tem aquele vazio, aquela falta de algo. O que é isso? Falta de Deus. Esse pequeno vazio que nós sentimos, que nos atormenta e atormenta o mundo, fazendo com que pessoas se matem, será gigantescamente maior do inferno. Porque lá eles não terão mais comunhão com Deus. É, Jesus. O inferno será terrível, não só por causa do fogo, mas porque lá nunca mais haverá esperança. Verdade. É eterno, é queimando para sempre, não haverá perdão. Imagina as almas gritando de dor. Imagina se fossem seus filhos todos os
dias, é uma hora que não passa, é um dia que não acaba, é uma semana que não tem fim, é uma eternidade no inferno. E pessoas vão ir para lá porque nós não pregamos. Acham que Jesus vai simplesmente nos receber? Ele vai, mas ele vai dizer: e os talentos que eu te dei? E as almas que eu te dei? Jesus precisa de almas, irmãos. Ele morreu por almas. Por que estamos nos calando? Por que estamos negligenciando a palavra? Filhinhos, já é chegada a última hora. Anunciem a mensagem do Senhor. Jesus está voltando. Aleluia. A igreja pode se colocar de pé, eu não vou me estender tanto. Mas eu quero dizer aos irmãos: eis que está em tempo de reacender a chama, de reacender as lamparinas. Eis que tem lenha para queimar. Reacenda a comunhão do Espírito Santo de Deus. Reacende a chama. Deixa o Espírito Santo te encher. Deixa o Espírito Santo te usar. Que as nossas lamparinas voltem a queimar. Porque o noivo está vindo. Eis que está em tempos de se despertar. Acorda, igreja. Porque o noivo está voltando. Porventura ele achará fé na terra. Aleluia. Irmãos, eu vou fazer uma oração. E eu tenho um só e único apelo. Nós precisamos reacender a lamparina. Então, se você quiser, eu sei que mesmo Deus que fala aqui vai falar no seu banco. Então é só se você quiser. Se coloque aqui na frente que eu vou estar orando. Mas se coloquem com o coração disposto, dizendo: Senhor, eu quero reacender a chama. Glória a Deus. Eu quero orar como eu não oro faz tempo. Eu quero querer como eu nunca criei. Eu quero viver o que eu nunca vivi. Eu quero ser cheio como eu nunca fui. Eu quero reacender a chama. Eu quero reacender esse fogo. Eu vou estar orando. Aleluia, Senhor, meu Jesus. Deus, meu Pai. Eu te Glórias ao teu agradeço por nome. essa oportunidade, Senhor, que tivemos de ouvir a sua palavra. E eu te peço, Senhor, desperta essa geração de homens